Beleza, vamos lá. Vamos sentar em postura confortável. Puxa a pele dos glúteos para trás. A gente sentar bem em cima dos ossinhos do bumbum. Deixa a sua coluna bem em cima do seu quadril, alinhadinha. Gira os ombros para trás e para baixo, abre o peito. Encolhe levemente o abdômen. Vai trazendo de leve a consciência para sua respiração. Então, vai trazendo aí o seu olhar, a sua atenção para como você está respirando hoje. A princípio, tentando não mudar a sua respiração, só perceber como ela está acontecendo hoje, onde ela está acontecendo no corpo. E devagarinho a gente vai trazendo um pouco mais a respiração para o abdômen, vai deixando ela mais intensa lá no abdômen, mais longa, prolongando primeiro as expirações, vai respirando, inspirando normalmente, na expiração vai deixando essa respiração mais longa, vai controlando mais a saída do ar. Vamos fazer um mudra nessa primeira parte da aula. Vamos juntar o dedão junto com o indicador. E aqui a gente vai deixar os outros 3 dedos esticados e apoiados em cima da perna. Se a gente estiver fazendo essa prática de dia, igual a gente está agora, a gente vai deixar a palma da mão voltada para cima. Se a gente estiver fazendo de noite, né, no caso da gente fazer essa aula gravada, a gente gira a palma para baixo. Tá? O dedo indicador, ele é o dedo do ego, né? Aquele dedo que a gente aponta para as pessoas, né? Então, ele é o dedo do ego. E o dedão, ele é o dedo que simboliza o divino, né? Então, é como se o ego da gente se deitasse para ele tentar tocar o divino, né? Então, eu gosto bastante desse mudra para um momento de meditação. A gente pode usar sempre que for meditar. E aqui a gente segue com a atenção na nossa respiração. Inspirando, enchendo o abdômen de ar. Expirando, controlando a saída de ar para que a expiração seja longa. Vamos fazer a respiração em Ujjayi, que é aquela respiração que a gente faz uma contração da glote, como se a gente estivesse fazendo, só que com a boca fechada. Então, inspira normalmente. Na expiração, ainda mantendo a expiração longa, comprida, a gente vai fazendo essa contração para a gente ouvir a respiração passando pela garganta.
Vai se concentrando no som da sua respiração. Vai ouvindo o som e vai percebendo essa fluidez da respiração acontecendo. Vai ouvindo e percebendo as nuances da sua expiração. Vai ouvindo a sua respiração ficando mais suave, mais lenta. Enquanto você expira, relaxa a mandíbula, relaxa os músculos da face, relaxa o espaço entre as sobrancelhas. Se for possível, faz também esse som na inspiração. Se for possível, se for muito difícil, pode manter só na expiração. Bem, a gente vai soltar o braço, vamos trocar o cruzo das pernas. Aliás, vamos já abrir as pernas lateralmente. Aí, numa abertura confortável das pernas. E a gente vai começar inspirando, subindo os braços lá em cima. Na expiração, eu vou cair lateralmente. Então, eu vou alcançar aqui um dos lados do meu pé, eu alcancei aqui meu pé direito, e a outra mão vai lá em cima. Eu não vou fechar o meu peito aqui na frente. Eu vou abrir o peito lá em cima. Mantenha as duas pernas ativas, os dois pés apontando para o teto. Inspira aí. Na expiração, volta para o centro. Inspira, sobe os braços, mantém as pernas ativas. Na inspiração, vou cair lateralmente, abrindo o peito. Girando o braço de cima mais para trás. Inspira. Na inspiração, volta para o centro. A gente vai fechar as pernas agora. Passar as pernas para trás. Para a gente ficar de joelhos, né? Sentado sobre os calcanhares. Aqui a gente vai subir em cima dos joelhos, e aí já perceba se isso aqui vai ficar incômodo, se você achar que vai ficar incômodo, a gente pode fazer uma dobrinha aqui no tapete,
que a gente vai apoiar um dos joelhos e o outro, a outra perna a gente vai abrir lateralmente. Então, se você achar que vai incomodar o joelho, faz essa dobrinha aqui, ó, no tapete, não sei se deu pra ver, faz uma dobrinha extra aqui no tapete, você puxa o tapete, dobra, e aí apoia o seu joelho aqui em cima. E aí a gente vai alinhar o nosso corpo, nosso tronco, bem certinho aqui. Aqui, alongar a perna aqui tá alongada, a gente vai girar esse pé para cima e descer lateralmente, tomando cuidado aqui nessa postura para eu não hiperestender os meus joelhos. Então, eu vou ativar a minha perna que tá alongada, bem ativa. Sente a coxa, a panturrilha sustentando a perna da lateral. Respira. Muito bem, volta. Ainda aqui, a gente vai apoiar agora o pé todo no chão, dessa perna que está alongada, manter essa perna alongada, e agora eu vou para o outro lado, então eu vou apoiar minha mão aqui ao lado do joelho, e eu vou alongar o meu braço lá na direção do teto. Vou fazer metade do Trikonasana. Alonga a lateral do corpo, respira lá onde está alongando, lá lateral. Enche o abdômen de ar, ouve a sua expiração. Última respiração. Inspira aí para voltar. E volta para o centro, sobe os braços. E aí a gente volta com os dois joelhos no chão. Vou desdobrar esse lado aqui rapidinho e vou dobrar o outro lado agora. Apoiar o meu joelho agora, a perna que estava alongada. E a gente vai fazer da mesma forma. Então, vou alongar a perna aqui, lateralmente, subir o meu pé, ativar a minha perna aqui embaixo. Cuidado para a gente ter uma tendência, ó, a jogar o corpo. Então, alinha bem o seu tronco. E daqui a gente vai descer lateralmente. Alongando a lateral do corpo. Cuidado para não hiperestender. Então, ativa a coxa. Ativa a panturrilha da perna que está esticada. Respira. Inspira aí. Expira e volta. E agora a gente vai apoiar, então, o nosso braço ao lado do joelho que está dobrado. Apoiar o pé inteiro no chão da perna que está esticada. E aqui a gente vai alongar o braço lá para o teto. Abre o peito. Ativa a perna de baixo. Aliás, a perna que está esticada, né? A perna que está com o joelho dobrado, a gente vai deixar os pés relaxados. Alonga o seu braço na direção do teto.
Última respiração aí. Ouve o som da sua respiração. Inspira aí para voltar. E na expiração a gente volta ao tronco. E pode ajeitar o tapetinho. Muito bem. Daqui a gente vai ficar em pé. Aqui em pé, a gente vai fazer... Primeiro a gente vai abrir lateralmente as pernas. Então, aí, uma abertura confortável. E aí, a gente vai fazer essa abertura, na postura que a gente vai fazer ela lateralmente. Mas primeiro, a gente vai ganhar aqui uma consciência dessa descida, né? Então, eu vou descer os meus braços. Sempre eu falo pra gente, quando a gente vai descer, pra gente inspirar e subir os braços primeiro, que como se a gente estivesse alongando o corpo para descer. Então, afirma bem as pernas no chão, empurra os pés contra o chão, e a gente vai descer devagar, sustentando no abdômen, sustentando nas pernas essa descida. É como se eu fizesse com o nosso corpo, como a gente faz com o lençol da cama para esticar, né? Então, a gente faz, alonga primeiro, para daí a gente descer. Rebaixa tudo lá embaixo. Relaxa o tronco e mantém as pernas ativas. Relaxa o pescoço, relaxa a cabeça. Relaxa os braços. E mantém as pernas trabalhando. Para a gente subir agora, a gente vai colocar primeiro as mãos na cintura, então os dedões lá atrás nas costas. E aqui, vou fazer força com as pernas e vou fazer força no abdômen para subir. Então, inspira aí, a expiração sobe. Muito bem. Agora, a gente vai virar e vai fazer a mesma coisa lateralmente. Então, eu vou virar os meus dois pés aqui para a lateral do tapete. Só que aí, o que vai acontecer? Se eu ficar com os meus pés bem alinhados, como a gente estava na postura anterior, a gente vai ter aí uma questão bem grande de equilíbrio. Então, eu vou trazer o meu pé um pouquinho mais para fora. Então, o meu pé da frente vai ficar mais para a lateral do tapete direita, e o meu pé de trás mais para a lateral esquerda, né? Para a gente ganhar aí um pouco de espaço. Mas o que é importante? Os dois pés inteiros no chão e as duas pernas alongadas. Então, se com os meus dois pés inteiros no chão, a minha perna não consegue ficar alongada, eu vou trazer um pouquinho mais para frente o meu pé. Eu vou achar aí um equilíbrio, um lugar que eu consiga pôr os dois pés inteiros no chão, que a gente consiga ficar equilibrada, e as duas pernas ativas. Então, os dois pés empurrando contra o chão, para a gente não hiperestender também nessa postura. E aqui a gente tem duas opções dos braços. Uma é a gente agarrar os cotovelos, então a gente vai ficar aqui com as mãos aqui nos cotovelos, segurando os cotovelos. A outra é a gente tentar fazer o namastê aqui nas costas, né? Então, eu vou unir as minhas escápulas atrás, e aí eu vou tentando chegar, encostando os dedos, ou encostando a palma toda da mão, ver como que é que você consegue. Se isso aqui for muito desafiador, você vai segurar aqui nos cotovelos, que também vai fazer essa abertura de peito, também vai unir as escápulas atrás, e vai dar no mesmo, tá? Então, alonga as duas pernas, faz aí a configuração das mãos que você acha possível para hoje. Vai inspirar aqui. Pernas firmes, nós vamos descer da mesma forma, ó. Levando o meu queixo lá na frente, para descer, alongando o meu corpo. Ativa as pernas, para a gente não hiperestender os joelhos. Chegou lá embaixo, relaxa a cabeça.
Inspira aí. Na expiração, a gente vai subir o tronco. Vai soltar os braços, relaxar, virar aqui de frente e a gente vai formar lá para o outro lado a mesma postura. Então, vou achar aqui uma abertura entre os meus pés que fique confortável, colocar os meus dois pés inteiros no chão, alongar as minhas pernas. E aí, vou fazer aqui a configuração de mãos que eu achar que dá para fazer. Quiser tentar uma diferente, não vai fazer diferença, né? Assim, por causa de ter feito de um lado, de um jeito, fazer do outro jeito para o outro lado. Então, inspira aqui. Na expiração, eu vou descendo, levando meu queixo lá na frente, alongando as minhas costas, como a gente fez na postura de frente. Respira. Pode respirar em Ujjayi, ouvindo o som da sua expiração. Inspira aí. E na expiração volta, devagar. Solta os braços. Muito bem, pode fechar um pouquinho as pernas e chacoalhar um pouquinho. A gente vai voltar à abertura das pernas. Vai lateralizar mais um pouquinho. Então, vamos abrir aí as pernas lateralmente. E aí, aqui, a gente vai virar só uma das pernas para a lateral. Então, vou fazer esse giro da minha coxa para fora, né? Aqui, eu vou manter as duas pernas, os joelhos alongados. E eu vou abrir os meus braços, inspirando. Na expiração, eu vou descendo o meu corpo, até eu encostar com a minha mão aqui na perna. Encostei a mão, faz de conta que tem uma parede atrás de mim. Aí eu vou tentando descer sem fechar o meu peito. Se eu para eu chegar aqui embaixo, tenho que fechar aqui, já não valeu. Eu prefiro subir mais, colocar aí a minha mão mais longe dos pés, mas mantendo aqui essa lateral do corpo numa linha só. Tá vendo? Não é aqui, ó, o corpo todo numa linha só. Aí sim eu posso descer. Respira. Pode fazer a respiração em Ujjayi. Muito bem. Daqui a gente vai dobrar o joelho da frente. E aí, ó, ou eu tô alcançando aqui, se eu tô alcançando aqui, eu posso também apoiar o meu cotovelo no joelho. Ou eu posso tentar chegar lá no meu calcanhar, ou até no chão, apoiar meu braço no chão. Desde que eu não esteja fechando aqui, deixando meu bumbum lá para trás. O meu bumbum na mesma linha do meu tronco, tá? Então, se a hora que eu desci tudo, se precisar, eu volto para eu conseguir ficar com o bumbum na mesma linha. Ó, aqui tudo na mesma linha, tá? Respira aqui. A gente vai com o braço fazendo um ângulo só com o corpo, tá vendo? Então, o braço não é lá no teto, aqui do lado da orelha. Abre bem, abre o peito. Respira.
Agora, para quem tá aqui com o cotovelo em cima do joelho, vai descer, mesmo que a gente feche um pouquinho o tronco. E aqui, olha, é uma postura de equilíbrio que a gente vai fazer. Então, eu vou jogar o peso do meu corpo lá para a perna que está na frente, e eu vou tentando subir a minha perna. Para vocês aqui. Isso aí. Então, apoia a sua mão um pouquinho mais para frente. Ó, dobra o joelho, apoia a mão lá na frente. E aí, aos poucos, eu vou tentando alongar o joelho. Mas se não conseguir, pode ser aqui com o joelho dobrado. Vai subindo a perna devagar. Beleza, volta. Muito bem, vamos fechar um pouquinho para a gente fazer do outro lado. Descansar um pouquinho a perna. Vamos lá. Respira. Ouve o som da sua respiração. Bem, então vamos descer no Trikonasana. Vamos abrir nossas pernas lateralmente. Girar agora a perna oposta para fora. As duas pernas alongadas. Encaixa aí o sacro. A gente vai descer no Trikonasana. Lembrando que o corpo todo tem que ficar na mesma linha. Respira, abre o peito. Ouve o som da sua respiração. Muito bem, daqui a gente vai dobrar o joelho da frente. E se for possível, eu vou ficar com a minha mão aqui embaixo, senão eu vou subir aqui o meu cotovelo em cima do joelho, e o braço vai lá em cima, formando um ângulo lateral só com o corpo, ó. Essa é a postura do ângulo lateral. Respira aqui. Um pouquinho mais para trás para poder fazer o próximo. Aparecer bem aqui no vídeo. Então, vamos lá, para a gente ir para a Ardha Chandrasana, a gente vai apoiar nossa mão lá no chão, para frente do pé. E aí eu vou jogar o peso do meu corpo em cima do pé. Equilibrou, aí eu vou subir a outra perna. Pode ir mantendo a perna de baixo dobrada, até você conseguir equilibrar. E aí, se for possível, vai alongar a perna. Muito bem, para descer a gente vai dobrar a perna de novo e voltar para o centro. É uma postura bem desafiadora, porque trabalha bastante a parte do equilíbrio, né? Precisa de bastante confiança, então tá tudo bem também a gente não, se a gente não conseguir fazer, tá? Daqui a gente vai lá pro cachorro olhando para baixo, eu vou apoiar as minhas mãos no chão e vou abrir aqui os meus pés e as mãos aí numa diferença aí de largura confortável.
Cachorro olhando para baixo. Sempre a gente vai empurrar as mãos contra o chão. Sempre a gente vai alongar a coluna. Então, primeiro de tudo, eu dobro o meu joelho para eu afundar minha cabeça entre os braços. Dobro o joelho, empino o bumbum lá para trás e afunda a cabeça entre os braços. Afunda a cabeça. Cheguei num alongamento bom nas minhas costas. Aí sim eu vou jogando o meu calcanhar mais na direção do chão. E a última coisa é alongar os joelhos. Pode fazer o cachorro com os joelhos dobrados, calcanhar na direção do chão, bumbum bem empinado lá para cima, que a gente vai estar alongando o posterior da coxa. Respira. Muito bem. Daqui, joelhos no chão. Vamos para a balasana um pouquinho. Então, testa no chão. Se quiser abrir, afastar um joelho do outro para a gente encaixar o nosso corpo aqui entre as pernas. Testa no chão, os braços lá na frente, relaxa. Ou se você preferir trazer os braços ao lado do corpo, também pode. Desse jeito a gente alonga um pouquinho mais a coluna. Do outro jeito a gente arredonda um pouquinho mais. Respira, vai ouvindo o som da sua respiração. Muito bem, quem não está com os braços para frente, põe agora os braços para frente, para a gente voltar para quatro apoios. Daqui de quatro apoios, eu vou dar duas opções para a gente descer. Uma opção é a gente descer na prancha. Então, eu vou fazer a prancha, vou flexionando o meu braço bem devagar, sem cair. A outra opção é a gente, com os joelhos no chão, vai descendo também, bem devagar, na direção do chão. Tá? Uma é mais intensa para os braços, outra é um pouquinho mais tranquilo. E aí, daqui, a gente vai fazer a postura da cobra. Então, eu vou colocar as minhas mãos bem posicionadas do lado do meu peito. Eu vou grudar o meu queixo no peito. E eu vou empurrar com as mãos, fazendo a flexão do braço, deixando meu cotovelo girado lá para trás. Eu vou empurrando o meu corpo. Ativa o seu glúteo. Aperta o glúteo. Para a gente proteger a lombar. A cabeça sobe por último. Respira aí na cobra. Os pés relaxados. As pernas relaxadas. Alonga bem a frente do corpo, aperta o glúteo. Pra gente não forçar a lombar. Respira. Muito bem, daqui a gente volta flexionando de novo os braços. Desce lá para baixo, vai sustentando essa descida para não despencar. Muito bem. E agora, daqui a gente vai virar com a barriga para cima. Então, pode girar o corpo todo com a barriga para cima, rolar para a lateral, se ajusta. Muito bem. Daqui a gente vai fazer a prancha ao contrário. Então, eu vou apoiar os meus cotovelos aqui no chão, primeiro. Vou deixar os meus pés bem paralelos aqui, ó, um ao ladinho do outro, mais ou menos um palmo de distância entre um pé e outro. E aqui onde estão meus cotovelos, eu vou apoiar
as minhas mãos. Então, subi e sentei, né? A minha mão, ó, vou voltar ela aqui, os dedos voltados para o lado do meu bumbum. Então, a mão vai estar girada. Vou abrir o meu peito. Meu cotovelo não precisa esticar completamente, tá? A gente pode deixar o cotovelo levemente dobrado. E aqui eu vou subir na prancha ao contrário. Sustentar o corpo aqui nos braços. Aperto o abdômen. Força nas pernas. Respira. Respiração em Ujjayi. Só mais uma respiração. E senta devagar, sem despencar. Aqui a gente vai puxar os joelhos na direção do corpo e virar uma bolinha sentada. Põe a sua cabeça sobre os joelhos, respira. Vai ouvindo o som da sua respiração. Vai prolongando aí na medida do possível a sua respiração. Pode manter essa postura por mais algumas respirações. Uma olhada no horário. Muito bem. A gente fez bastante postura de esforço, né? Nos braços, nas pernas. Eu vou propor uma invertida mais passiva, que é da gente, ou quem quiser ainda fazer um pouco mais de esforço aí com o abdômen, segurar as pernas lá em cima por algumas respirações, sustentando aqui na força do abdômen, ou se você quiser ainda estiver se sentindo mais cansado e quiser apoiar os pés numa parede, ou apoiar em alguma superfície igual aqui eu tenho o sofá, pode fazer essa invertida bem passiva, só por algumas respirações, a gente inverter um pouquinho o fluxo sanguíneo. Respira devagar. Vai botando a atenção na sua respiração, na sua expiração. Vai deixando ela mais prolongada. Vai ouvindo o som da sua respiração. Se for possível, nesse momento, fazer a respiração em Ujjayi, inspiração e expiração. Vai ouvindo o fluxo de ar passando pela garganta, na entrada, na saída.
Quem tiver com os pés apoiados em uma superfície, na parede ou no sofá, e quiser fazer o relaxamento usando essa superfície aí para apoiar, vai dar um descanso bem gostoso para a lombar, tá? Pode fazer dessa forma. Pode deixar as pernas caírem lateralmente aí no seu apoio. Ou quem quiser ir para a Shavasana, esticar as duas pernas, deixar os pés caírem lateralmente, girar as palmas das mãos para cima, para a gente ir para o nosso relaxamento. Quem quiser puxar umas almofadas e trazer um pouco de elevação aqui para as pernas também, dar uma relaxada mais na lombar. Arrumem aí o que precisa arrumar, quem quiser se cobrir os olhos, para a gente ir para o nosso relaxamento. Vai aprofundando aí no som da sua respiração. Vai aprofundando a sua concentração aí na respiração, no som que você ouve passando pela glote, na inspiração, na expiração. Vai percebendo a fluidez dessa respiração acontecendo. Vai percebendo os movimentos que ela faz dentro do corpo. Vai deixando que a sua respiração seja o ponto de aprofundamento, o ponto de mergulho interno. Vai ouvindo esse som como se você ouvisse o som do mar batendo nas pedras, quebrando as ondas. Vai abandonando o seu corpo, o peso do seu corpo no chão. Vai deixando o seu corpo físico ali parado, pesado, para que o seu corpo etéreo possa fazer uma travessia. Imagine um portal se abrindo ao seu lado e esse seu corpo etéreo se levantando e atravessando esse portal. E ao atravessar esse portal, você vai parar numa praia de frente para o mar, num ponto bem alto, como se você estivesse de cima de uma pedra ou de uma montanha, olhando lá embaixo, as ondas se formando. Se quebrando. Mantenha o som da sua respiração como seu ponto de concentração. Toda vez que a mente quiser fugir para algum lugar, você volta a se concentrar no som da sua respiração. A se concentrar na vista desse topo dessa montanha, ou dessa pedra, olhando lá embaixo.
as ondas do mar. Enquanto você está aí observando a movimentação do mar, a imensidão do mar, perceba a sensação da temperatura, do clima no teu corpo. Perceba se dentro aí dessa paisagem existem outros detalhes a serem observados. Se existem outros sons. Vá se concentrando mais e mais nesse estado de presença, nesse estado onde você não precisa fazer nada, nesse estado onde você é um observador que vê tudo de cima, do alto. Se você for lá olhar os detalhes dos espaços lá embaixo, você percebe que existem outras coisas acontecendo, mas você segue sendo esse observador daqui de cima, daqui do alto, enxergando tudo de uma certa distância. Quando a gente observa as coisas de cima, é como se, de certa forma, a gente estivesse se distanciando. E aí você traz uma outra dimensão, um outro tamanho para as coisas que acontecem lá embaixo. Quando a gente observa de cima, a gente entende que talvez o tamanho daquilo que a gente se envolve, por exemplo, uma onda, se você estivesse lá dentro do mar, ela seria uma onda talvez muito grande, que te trouxesse até talvez medo, ou que você precisasse reagir a ela, ou mergulhar, ou pular. Mas daqui de cima, você percebe a fluidez do mar como um todo. Você percebe que a onda é só um processo, que ela vai nascer, ela vai ficar grande, ela vai estourar e ela vai morrer antes de chegar na beira da praia. E aí uma nova onda vai se formar atrás dela. E assim é o fluxo da vida, e assim é a fluidez dos acontecimentos na nossa vida. Quando a gente se coloca nessa posição de ser um observador que observa lá do alto, é como se a gente conseguisse enxergar a totalidade do processo. Como se a gente conseguisse se tirar desse lugar, debaixo de uma onda que está prestes a estourar à sua frente, e observar que
Existe um processo, um fluxo que acontece, que ora a onda é grande, ora ela é marola, ora ela é uma vaga entre uma onda e outra. E que você aqui de cima consegue observar esse processo e ter uma dimensão diferente desse processo. Assim como todos os processos que acontecem na nossa vida, todos os problemas que a gente enfrenta, quando a gente está lá embaixo, de frente para esse problema, quando a gente está vivendo ele de forma intensa, latente, e ele parece ser o maior problema que você já teve, mas ao olhar de cima, como um observador, você entende que aquele problema também é um processo que se iniciou lá no passado e que de alguma forma ele vai morrer lá na frente. Como uma onda, ele vai se desfazer antes de chegar na praia. Basta você ter calma, ter presença, ser esse observador que enxerga de cima, que olha de longe, e a gente consegue não se envolver tão intensamente com os sentimentos, com as sensações que aquele problema traz. A gente consegue manter o fio da meada seguro dentro das nossas mãos, porque a gente sabe que existe um movimento, um fluxo natural, como a nossa respiração, que enche, sobe e depois esvazia. Tudo nessa vida é fluxo, é fluidez. E para a gente não se afogar nessa onda, a gente precisa subir o nosso olhar para ter essa dimensão maior, para poder observar de cima, voltando novamente a atenção para a nossa respiração, para o som da nossa respiração. A gente se levanta desse espaço, a gente desfaz dessa imagem, a gente atravessa de volta ao portal e volta a ocupar o nosso corpo, deitado no chão, deitado aí no apoio que você escolheu. A gente volta a ocupar o nosso corpo físico, deixando que ele traga os primeiros movimentos. Talvez você queira movimentar primeiro os dedos dos pés, os dedos das mãos. Talvez você queira
espreguiçar, mover o pescoço. Deixe que o seu corpo lidere essa volta da meditação, deixe que ele te diga quais são os primeiros movimentos. Vá trazendo a sua consciência de volta devagar. Quando conseguir se sentar para a gente voltar. Quem quiser pode colocar as mãos em Anjali Mudra, esse mudra da reverência, do Namastê, unir as mãos em frente ao peito. Abrir o nosso coração para agradecer por esse espaço, por essa conexão interna, por essa conexão com o nosso eu maior, aquele que observa a dimensão real das coisas como um observador. Pedir que a gente possa trazer esse olhar de observador para a nossa semana. Eu agradeço a conexão, ao tempo, ao espaço. Namastê.